Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a série brasileira 3%. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta em mais um vídeo, é uma honra tê-los aqui. E hoje vamos falar de uma série brasileira chamada 3%. Essa série, para quem não conhece, ela abriu portas para a produção audiovisual brasileira na Netflix, já que ela foi a primeira série produzida pelo canal de streaming. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar sobre 3%, se você chegou até aqui e ainda não é o nosso inscrito, faz isso agora, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, assine as notificações. Agora, se você já é nosso inscrito, meu muito obrigado por estar aqui vendo mais esse vídeo. Bom, do que fala então 3%? A série ela é uma distopia e acontece que num futuro não muito distante, todo o mundo foi destruído e as pouquíssimas pessoas que sobreviveram decidiram concentrar todos os recursos da Terra num único lugar, chamado de Mar Alto. Acontece que esse Mar Alto não consegue comportar toda a população existente. Eles conseguem comportar apenas 3%. E como é que seleciona-se esses 3%? O restante da humanidade vive num lugar chamado de continente. O continente é a região pobre que restou da humanidade. E é a partir desse continente que sairão os 3% que terão o direito de ir para o Mar Alto. A seleção é feita através de jogos físicos e mentais que acabam exigindo muito dos candidatos. Soa meio como uns jogos vorazes tupiniquim, e acho que a proposta é mais ou menos essa mesma. Os vencedores deste processo terão acesso às riquezas e todo o conforto do Mar Alto. Só que com o passar do tempo, existem algumas pessoas do continente que não estão satisfeitas com a maneira como é feita a seleção que escolhe as pessoas para integrar no Mar Alto. Eles acreditam que os recursos devem ser direito de todos. E aí começa uma pequena revolução que vai permear as 4 temporadas de 3%. Lembrando que a 4ª temporada chegou recentemente na Netflix e acaba concluindo a série. Como eu disse, 3% é a primeira série brasileira da Netflix. E ela acabou abrindo portas para muitas outras, como Boca a Boca, Sintonia, Coisa Mais Linda. O que faz de 3% algo muito inovador é que quando a série estreou, ela foi uma das mais assistidas até mesmo nos Estados Unidos, e não só por lá. Você vai observar que 3% tem um apelo mundial muito forte, até mais do que aqui no Brasil, inclusive. A primeira temporada mesmo eu achei bastante sofrível, principalmente em termos de produção. As atuações também não eram muito críveis. Até a Bianca Comparato, que é uma atriz que particularmente eu gosto muito, parece que estava num nível de interpretação abaixo do esperado. Mas as coisas vão se resolvendo a partir da 2ª temporada. Depois do sucesso da primeira, o investimento da Netflix foi um pouquinho maior. Eles já puderam investir em novos cenários, puderam investir em tecnologia, e você começa a ter uma produção um pouco mais agradável e um pouco mais crível. O curioso do 3% é que ela existe desde 2009. O Pedro Aguilera, criador da série, ele participou de um concurso de roteiros, ganhou a primeira etapa, e com o dinheiro que ele ganha na primeira etapa, ele produz o episódio piloto, que você pode encontrar no YouTube. Inclusive eu assisti antes, eu nem sabia que a série seria produzida pela Netflix, e eu acabei acompanhando o episódio do YouTube. Mas a série, a produção inicial não conseguiu vencer as demais etapas, e aí eles começaram a buscar canais e acabaram encontrando aí a Netflix para produzir. Naturalmente, o elenco de 3%, ele mescla tanto atores experientes quanto atores novatos. Então você vai encontrar Zezé Mota, na primeira parte você tinha o João Miguel, em contraponto com atores inexperientes. E isso acaba, de certa forma, criando um pouco de ruído interpretativo, como eu falei para vocês, principalmente na primeira temporada. Os atores vão acertando o tom a partir da 2ª e da 3ª, e na 4ª eles já estão bem razoáveis. Como eu falei para vocês, a primeira temporada eu acho muito sofrível, muito arrastada, é difícil de acompanhar aquela trama.
A segunda temporada melhora sensivelmente. A segunda temporada, pra mim, é uma das melhores da série. A terceira, você volta a cair um pouco a qualidade. Parece que os episódios são bastante arrastados em diversos momentos. Eu me lembro que quando eu estava assistindo a terceira temporada, eu passei acho que um bom tempo assistindo os episódios. Achei que já tinha visto uns 3, mas na verdade estava só no primeiro. Só pra você ver como que são arrastados. E a quarta e última temporada, ela apresenta a solução da trama. É bem construída, você tem algumas participações, inclusive do próprio Ney Matogrosso, que eu fiquei bastante surpreso. E tem um encerramento com uma música do Belchior incrível, cantada pelo Chico César. E a trama termina de uma forma satisfatória, você não fica com aquela sensação de que poderia ser diferente. Mas o que me chama a atenção é justamente a produção de 3%. Você pode até não gostar, adorar a série, que é o meu caso, eu assisti mesmo mais por uma questão de acompanhar o que estava acontecendo e prestigiar a produção nacional, mas é muito interessante você perceber esse tipo de distopia feito aqui no Brasil, porque o nosso país ele é o cenário ideal para você fazer distopias. E como eu falei para vocês quando eu falei sobre The Handmaid's Tale, eu acredito que distopia ela não é uma visão de como vai ser o futuro, não. Distopia é uma visão do presente. E o presente nacional, o presente do nosso país, ele é perfeito para uma distopia. Porque aqui nós temos, quem acha que a divisão entre o continente e o Mar Alto está muito distante, está completamente enganado, porque essa divisão nós já temos atualmente. Você tem uma classe que é sim mais favorecida do que outras e que possui todos os recursos possíveis. A maior parte da nossa riqueza está concentrada numa porcentagem muito baixa da população, se eu não me engano 5%, ao passo que todo o resto da população precisa viver com muito pouco. E você não tem, ao contrário de 3%, você não tem aí um processo que te coloque lá entre quem está comendo a maior fatia do bolo. E é tão engraçado que as situações aqui no nosso país, quando você consegue ganhar um pouquinho a mais que a maioria, você rapidamente é meio que punido por isso. Porque você vai ter um aumento de impostos, você vai ter uma sobretaxação de um monte de coisas que quando você ganha bem pouco você não tem. E quando eu falo de ganhar um pouco a mais, não estou falando de você ganhar 100, 200, 300 mil, não. Estou falando de você ganhar 5 mil, 6 mil. Só para você ver o grau de desigualdade que é o nosso país. E essas desigualdades são um terreno muito fértil para você desenvolver distopias. Me surpreende muito que outras produções do gênero não foram feitas no nosso país. O que mais me chama a atenção dentro de 3%, e também para mim é um paralelo fantástico com a nossa realidade, são as pessoas que estão dentro do próprio continente, que estão naquela miséria completa, e elas ainda defendem o Mar Alto, elas defendem como tudo é feito, elas defendem o status quo, elas querem que as coisas continuem do mesmo jeito que estão. Seja por, elas acham isso, seja por destino, seja por algo divino, enfim, acreditam-se nisso. E é muito engraçado quando a gente tem algumas discussões sobre taxar grandes fortunas, sobre fazer impostos para os mais ricos, que aquela pessoa que não é rica, aquela pessoa que, sei lá, ganha seus 6 mil reais, acha que estamos falando delas. O que falta para algumas pessoas no nosso país é perceberem que elas também são pobres. A pandemia acabou jogando um pouco isso na nossa cara. Quem só tinha sua força de trabalho para vender, quando se viu não podendo mais vender sua força de trabalho, descobriu que não faz parte dos 3%. Só mais um detalhe sobre a série que me deixou um pouquinho incomodado é a estereotipação do pessoal do continente, né? Você tem aí uma galera com roupas muito sujas, rasgadas, mas todo mundo impecavelmente bem maquiado. Era muito engraçado observar isso. Se você ainda não viu 3%, eu recomendo que você veja. É interessante você analisar como que a produção audiovisual brasileira ela está conseguindo bons resultados. Mesmo que você já tenha visto essa história de outras formas, acho que vale a pena você conferir o que 3% tem a oferecer. Depois que você assistir, volta aqui e comenta comigo o que você achou. E se você já assistiu a série, conta pra mim também. Quero conversar um pouquinho sobre isso. Tá
tá bom? 3% foi a série que nós falamos no vídeo de hoje. Um grande beijo para vocês e até o próximo.